O poder da mulher que ora. Livro de Stormy O'Martian. Capítulo 21. Senhor, consola-me em tempos difíceis. Toda vez que decolo em um avião num dia cinzento, sombrio e chuvoso, sempre me admira como conseguimos voar pelas nuvens escuras e cheias de chuva, tão espessas que não podemos ver nada pela janela, e então, de repente, nos elevamos acima de tudo e somos capazes de enxergar quilômetros ao redor. Lá em cima, o céu está ensolarado, límpido e azul. Vivo me esquecendo de que não importa quanto o tempo esteja ruim, é possível levar-se acima da tempestade até um lugar onde tudo está bem. Nossa vida espiritual e emocional é muito parecida com isso. Quando as nuvens escuras das tribulações, lutas, tristezas e sofrimentos aproximam-se e então colocam-se sobre nós, tão espessas que mal podemos ver o que está à frente, é fácil esquecer que há um lugar de calma, luz, clareza e paz para onde podemos nos elevar. Se segurarmos a mão de Deus durante esses tempos difíceis, Ele nos elevará acima das condições em que estamos até o lugar de consolo, calor e segurança que tem para nós. Um de meus nomes prediletos para o Espírito Santo é Consolador, João 14, 26. Assim como não temos de implorar o sol por sua luz, também não temos de implorar o Espírito Santo pelo consolo, pois ele é consolo. Precisamos simplesmente nos desligar de qualquer coisa que nos separe dele. Precisamos orar para que quando passarmos por tempos difíceis, o Espírito Santo nos dê uma percepção mais intensa do seu consolo nesses momentos. Mais cedo ou mais tarde, todos passam por tempos difíceis. A dor e a perda são parte da vida. Há tantas razões diferentes pelas quais essas coisas acontecem, mas quando nós o convidamos, Deus está sempre presente para fazer com que o bem resulte delas. Se entendermos as diferentes possibilidades de sofrimento, isso nos ajudará a superar a dor e a ver nossa fé crescer em meio a ele. 4 bons motivos para tempos difíceis. Primeiro, às vezes coisas difíceis acontecem conosco para que a glória e o poder de Deus sejam revelados por nosso intermédio. Quando Jesus passou por um homem que era cego de nascença, seus discípulos perguntaram ao mestre se a cegueira do homem era resultado de algum pecado dele ou de seus pais. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 3. Talvez não sejamos capazes de entender por que certas coisas estão acontecendo conosco naquele momento e talvez nunca fiquemos sabendo por que tivemos de passar por elas até que estejamos com o Senhor. Mas quando nos voltamos para Deus em meio às situações difíceis, a glória de Deus será vista nelas e em você. Segundo, Deus usa os tempos difíceis para nos purificar. A Bíblia diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro 4:1. Isso significa que nosso sofrimento durante os tempos difíceis queimará o pecado e o egoísmo dentro de nós. Deus permite que o sofrimento aconteça para que aprendamos a viver para Ele e não para nós mesmos, para que busquemos a vontade dEle e não a nossa. Não é agradável o momento em que sofremos, mas o desejo de Deus é que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Ele quer que nos desapeguemos das coisas que desejamos e que nos apeguemos ao que é mais importante na vida: Ele. Terceiro, às vezes a infelicidade é causada pela disciplina de Deus em nossa vida. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus 12:11. O fruto produzido em nós por essa disciplina e poda divinas faz valer a pena a dificuldade pela qual temos de passar a fim de consegui-lo, mas devemos ter cuidado para não resistir à dificuldade nem odiá-la. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 5 e 6. Quarto, às vezes somos pegas no meio da obra do inimigo. O grande prazer do inimigo é fazer você infeliz e tentar destruir sua vida. Com frequência, a razão da angústia, melancolia, pesar, tristeza profunda ou da dor que você sente é inteiramente obra do inimigo e não culpa sua ou de outra pessoa.
Seu consolo encontra-se em saber que, ao louvar ao Senhor em meio a isso, Ele derrotará o inimigo e fará com que o bem resulte de coisas que você nem poderia imaginar. Deus deseja que você ande com Ele pela fé, enquanto Ele a guia pela aflição e a ensinará a confiar nele em meio às dificuldades. Nenhum de nós quer ouvir como a dor e o sofrimento são bons para nós. Quando estamos no meio da dificuldade, tragédia, perda, devastação ou decepção, sentimos uma dor terrível e nos parece impossível pensar além dela. No entanto, o Espírito Santo está presente para nos ajudar. Em outras traduções da Bíblia, ele é chamado de auxiliador. Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade." João 14, 16 e 17. Quando nos voltarmos para o Espírito Santo em busca de ajuda e consolo, ele não apenas vai nos socorrer, como também nos dará uma porção mais rica de sua presença, que jamais experimentamos. Seremos bem-aventuradas quando chorarmos, porque o Consolador nos consolará. Mateus 5:4. Quando minha amiga morreu de câncer no seio, há vários anos, fiquei arrasada de tristeza. Éramos melhores amigas desde o ensino médio e não sabia como poderia sobreviver à perda. O dia depois do enterro foi o de maior dor. Comecei a me dar conta da realidade e não conseguia parar de chorar. Além disso, junto com meus 2 filhos de 6 e 10 anos de idade, eu tinha agora o filho de 8 anos de minha amiga para cuidar. Pedi a Deus que me elevasse acima de minha tristeza, a fim de que eu pudesse tornar-me útil o suficiente para ajudá-lo a lidar com a perda. Deus respondeu aquela oração a cada dia que me voltei para Ele em busca de forças e consolo. Toda vez que você se elevar acima da dor em sua vida e encontrar a bondade, clareza, paz e luz do Senhor, sua fé aumentará. Deus estará com você em meio à dor, não apenas para aperfeiçoá-la, mas também para tornar maior sua compaixão pelo sofrimento de outros. Ao continuar vivendo na presença do Senhor, a glória dele se revelará em você. Minha oração a Deus. Senhor, ajuda-me a lembrar de que não importa quão escura a situação possa tornar-se, para minha vida tu és a luz que jamais pode ser apagada. Não importa quão escuras estejam as nuvens sobre minha vida, tu me elevarás acima da tempestade até o consolo de tua presença. Só tu podes tomar qualquer que seja a minha perda e encher o vazio com bem. Só tu podes tomar o fardo de minha tristeza e dor e enxugar as minhas lágrimas. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4:1. Em tempos de tristeza, sofrimento ou provação, peço-te por uma percepção mais intensa de tua presença. Quero tornar-me mais forte nesses tempos e não mais fraca. Quero crescer na fé e não ser tomada de dúvidas. Quero ter esperança no meio de tudo e não me entregar ao desespero. Quero ficar firme em tua verdade e não ser levada pelas emoções. Obrigada porque não preciso temer más notícias, pois meu coração está firme e confiante em ti. Salmo 112:7. Obrigada porque livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Salmo 116:8. Obrigada porque caminho diante de ti com esperança em meu coração e vida em meu corpo. Obrigada porque não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Mesmo quando a minha alma de tristeza verte lágrimas, peço-te, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119:28. Ajuda-me a lembrar de dar graças a ti em todas as coisas, sabendo que tu reinas em meio a elas. Faze-me lembrar que tu me redimiste e sou tua, e nada é mais importante do que isso. Sei que quando passar pelas águas, tu estarás comigo, e os rios não me submergirão. Quando eu passar pelo fogo, não me queimarei, nem a chama arderá em mim. Isaías 43:1 e 2. Isso porque tu és bom e enviaste o Espírito Santo para consolar-me e socorrer-me. Peço-te, ó Deus, dá esperança, enche-me de todo gozo, paz e fé, para que eu possa ser rica de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Obrigada porque tu enviaste o Espírito Santo para ser meu consolador e auxiliador. Faze-me lembrar disso em meio aos tempos difíceis. As promessas de Deus para mim. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 1 Pedro 4, 12 e 13. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5 e 10. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 3 e 4. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Fim do capítulo 21.